Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de atualidades aqui pelo Verbo Enem. Eu sou o professor Alexandre Silva. Nós estaremos a dar continuidade agora sobre conteúdos de atualidade que diz respeito à política internacional. Ok, pessoal? E um evento muito importante, não apenas no contexto de América Latina, mas com repercussão mundial, uma vez que assuntos como este têm pautado e muito a Assembleia Geral da ONU, pessoal, é a questão da Colômbia e a guerra civil, que é demasiadamente complexa, e que tem desafiado, todos os melhores predicados e as melhores qualidades, das teorias, mas também dos homens e mulheres interessados no movimento denominado Paz Mundial. Ok, pessoal? A Colômbia, que é um país vizinho do Brasil e que tem tido bastante dificuldades para resolver sozinha essa questão, uma vez que os interesses dos beligerantes entre si são muito distintos, e não existe uma boa vontade prévia entre os mesmos para poder abdicar de alguns pontos e ver se em meio à diferença, alguma coisa em comum aconteça para poder avançar no processo de paz. Ok, pessoal? Uma questão muito importante, é que as Nações Unidas, embora tenha se manifestado sobre esse contexto, não fez nenhuma intervenção direta, e eu não me refiro apenas à intervenção militar, mas a coibições que em outras situações, em outros lugares do globo, ela já o fez. Então, é uma questão muito interessante a ser pensada, essa certa inatividade das Nações Unidas aqui na Colômbia. Muitos dizem que é por causa de pressão dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não quer que outras forças políticas e diplomáticas hajam na região, mas isso ainda é uma teoria, não existe nada declarado a respeito disso. Ok, pessoal? Você já deve estar adaptado ou adaptada ao nosso estilo de aula, A gente começa o nosso esforço já afirmando para você os predicados que tu vais ter lá no final. Portanto, entender como começou a guerra civil na Colômbia. Esse ponto ele é muito importante, Quase nada alterou-se desde o começo dessa guerra civil até o atual momento, Em termos de dificuldades, eu apenas diria que elas continuam a mesma, mas se tiverem alterado é porque então foram dificultadas ainda mais. Ok, pessoal? Entender as dificuldades que essa guerra impõe para o desenvolvimento da Colômbia. Pessoal, isso é mais do que evidente. Se nós temos um estado ou estados que são beligerantes entre si, como é que nós teremos aquela tranquilidade metropolitana, ainda que cidadina ou mesmo de vila? Como é que nós vamos ter aquela tranquilidade, a confiança necessária, por exemplo, para comercializar, Se eu sou o dono de uma empresa, com certeza eu não vou investir o meu capital numa região onde eu sei que existe perigo de morte, perigo de destruição. Ok, pessoal? Quando nós temos um ambiente de guerra, outra coisa muito difícil, para a população, porque o governo ele acaba tirando dinheiro do investimento que poderia ser na área da saúde, educação, todas as áreas públicas civis, o governo tira dinheiro dessas áreas mais importantes para aplicar na indústria de guerra para então destruir o inimigo. Então, pessoal, a perda econômica e financeira, mas também a perca humanitária, ela é real. E como diz um filósofo chamado Immanuel Kant, a guerra é ruim não porque ela mata pessoas, mas porque ela faz mais gente mal do que as elimina, Então, assim, o prejuízo ético de quem está numa guerra, A pessoa, imagine você que na Primeira Guerra Mundial, jovens, ingleses foram obrigados a ir para a Primeira Guerra Mundial, assim como jovens alemães. Eram jovens que poderiam ter sido filósofos, cientistas, sociólogos, enfim, eles foram obrigados a usar o rifle. A transformação pessoal que se dá no interior da pessoa por ser obrigada a matar e ser obrigada a ver os seus companheiros morrendo é algo sem volta, pessoal? Então eu creio que Kant está certo quando diz que a guerra é má porque ela faz mais gente mal do que as elimina, porque quando a gente mata alguém, a possibilidade de nós permanecermos como bons, é muito pequena, Então, pessoal, esse prejuízo humanitário aqui para a Colômbia é algo que está acontecendo e eu acredito que o Brasil, tem que intervir diplomaticamente nisso para subtrair esse nível de tensão, no nosso estado vizinho. Colegas,
O conflito colombiano, um dos mais antigos da América Latina, deriva da disputa pelo poder entre, cuida isso, liberais, conservadores e socialistas. Tem um tripé aqui, né? Normalmente você tem disputas, né, bélicas com bilateralidade. Você tem X e Y querem um objetivo em comum que é A, só que eles não querem abrir mão do mesmo caminho, então eles vão lá e combatem. Aqui é um pouco diferente. Os liberais, pessoal, eles têm uma ascendência, né, eu diria assim, mais pró-estadunidense, né, interessados no desenvolvimento capitalista, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, a partir da década de 60, mais especificamente 65, né, quando haviam os liberais militares, né, que perpetraram o golpe de Estado. Ok, pessoal? Os conservadores tem muito a ver com a elite, né, rural desse país, né? A elite rural essa que outrora, né, antes da ascensão dos liberais no começo do século XX, era a principal ordem política e econômica daquela região. Pessoal, e por que nós temos que sempre contextualizar isso daqui com o ambiente da Guerra Fria, né? Os socialistas surgiram tanto em oposição aos conservadores quanto aos liberais, né? Os socialistas são esses indivíduos que, crentes nas ideologias, né, presente no socialismo e também nas leituras, né, do comunismo, né, rivalizavam com essas duas ordens sociais. A questão aqui é todos contra todos e ninguém é a favor de ninguém. É por isso que a situação fica ainda um pouco mais difícil. Colegas, o conflito colombiano iniciou-se aproximadamente em 64 e 66. Nós estamos muito próximo daquilo que houve, né, em Cuba, referente à crise dos mísseis, né, e também à crise da Baía dos Porcos, quando os Estados Unidos tentou invadir Cuba, né? Então, olha que agitação política e bélica que havia no continente americano naquele momento, que era um momento internacional, né, na Guerra Fria. Disputam o governo colombiano os grupos paramilitares, traficantes, os guerrilheiros de esquerda com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação, aqui as FARC, tá? E aqui o ELN, ok? Todos lutando entre si para aumentar sua influência em território colombiano. Pessoal, é demasiado, né, difícil uma situação dessa para um Estado, né, que tem outras prioridades mais fundamentais, né? Eu diria que o espírito da Guerra Fria, né, ficou incrustado nesse Estado, né, sobretudo nos representantes políticos desse Estado. Então, ter tantos grupos aqui disputando o mesmo espaço, né, os mesmos interesses, né, não apenas através das armas, mas eles também vão através da política, da economia, né, isso aqui é uma coisa que gera muita tensão, não apenas para o país deles, mas para toda a região do Cone Sul. Ok, pessoal? Tentativas de paz foram feitas, né? Mas por causa da complexidade de interesses, da rivalidade presente entre todos os grupos, essas tentativas de paz têm sido minadas. Existem, né, estudiosos que dizem, por exemplo, que, né, quando os grupos paramilitares, tá, e as FARC tentam fazer, né, algum tratado de paz, né, alguém, por exemplo, supostamente traficantes, né, se disfarçam de grupos paramilitares das FARC e simulam um atentado contra esse primeiro com a intenção deliberada de atrapalhar as negociações, né? É por isso que nós pensamos sempre a ausência das Nações Unidas aqui para poder não dar um fim a esse contexto bélico, certamente não daria, mas para criar as condições necessárias para uma negociação, para o exercício de uma diplomacia mais tranquila. Então a ausência da ONU aqui, ela acaba sendo muito importante, porque muito importante seria se ela estivesse, as coisas seriam diferentes, né? Por que a ONU não está? A questão gira muito em torno, né, dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos faz parte do Conselho de Segurança, né, e tem poder de veto, né, pessoal, né? Até onde os seus interesses regionais aqui na Colômbia, representado pelos liberais, não estariam prejudicados, né, se a ONU viesse para cá, né? E se ela viesse para cá, como que ela iria se posicionar? Por qual desses grupos ela iria defender ou não defender? Certamente os traficantes, né, ela não iria defender. Em relação às FARC e o Exército de Libertação Nacional, com certeza os Estados Unidos não ia permitir, né, muito avanço. Mas a Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Então, pessoal, nós temos aqui um rescaldo da Guerra Fria, né? O que acontece com a Colômbia não é apenas
problema da Colômbia é uma questão histórica, né, de interveniência. Ok, colegas? Tentativas de paz foram feitas nos últimos 25 anos, né, mas todas sem sucesso. A partir de 99, o diálogo foi suspenso, né, e retomado várias vezes. Um acordo de cessar-fogo fracassou em julho de 2000. As Farc e o Estado, reclamam da falta de ação do governo para conter os paramilitares direitistas. Nós comentamos isso agora há pouco, né, da UC, que praticam massacres em áreas, né, que são dominadas pela região. A situação atual encontra-se longe de qualquer resolução satisfatória, pessoal, né? E ultimamente, eu digo ultimamente nos últimos 12 anos, o Brasil tem tentado fazer uma relação de diplomacia entre o governo, entre os grupos paramilitares, né? E às vezes dependendo até com outros personagens desse conflito, né? Haja vista aquele helicóptero que desceu lá aquela vez para fazer a troca de prisioneiros, ok? E existe uma suspeita de que os agentes de ultradireita possam estar recebendo apoio de armamento dos Estados Unidos. Nós colocamos nessa informação para vocês também. Para encerrar, colegas, eu quero recapitular. A guerra prejudica a indústria, a economia, o comércio da Colômbia e também no Mercosul, né? Eu fico imaginando como o Mercosul poderia estar mais, né, aviltante, mais encorpado, se nós tivéssemos à nossa disposição, né, os recursos humanos, materiais e também naturais da Colômbia. Quando eu falo à nossa disposição, eu não falo Brasil, mas à disposição do Mercosul, né? Com certeza essa sigla seria bem mais forte com o apoio e a presença efetiva em todos os aspectos dos nossos vizinhos colombianos. Ok, pessoal? Muito obrigado, fique conosco, nós temos ainda algo mais para dizer sobre atualidades. Até breve.